A revisão da vida toda está mais viva do que nunca e eu vou comprovar para vocês, com julgados do próprio STF, como a modulação de efeitos, antes temida pelos aposentados, agora pode ser a salvação da tese da revisão da vida toda. Mas a gente precisa ter cuidado em saber o que pedir. Eu, uma vez, ouvi de um líder religioso, falou: ó, toma cuidado com o que você pede. Se você pedir paciência, Deus não vai te colocar paciência do nada. Ele vai te colocar em situações difíceis que exigem paciência, e aí sim você vai construir essa virtude. Então tem que ter cuidado com o que a gente pede. A gente está pedindo modulação de efeitos, mas em qual nível, em qual grau e mais? Nas ADIs, a modulação de efeitos é de uma forma, no recurso extraordinário é de outra forma. Mas a revisão da vida toda não é só recurso extraordinário? Não, pessoal. É inevitavelmente, seja por ordem do destino, seja por ordem do Barroso, seja pelo voto da maioria que se formou, Barroso, o Toffoli, o Nunes Marques, o Flávio Dino, o Zanin, as ADIs vão sim interferir na revisão da vida toda. É por isso que tem advogado que está achando que a revisão da vida toda acabou. Então, deixa eu te explicar. Eu não sou nem vendedor de ilusões do mundo do arco-íris colorido, mas também não sou aquele vendedor pessimista de más notícias que quer ficar colocando tragédia para ganhar ibope. Então, eu venho trazer os fatos e o principal: julgamentos do STF. Combinado assim? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vai comentando se o áudio está ok, tá? Porque da última vez que eu fiz a live aqui no escritório, o áudio estava bem ruim, tá, pessoal? Então, vem comigo. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, o inimigo quer derrubar a sua vitória, mas isso não vai acontecer, porque a gente está com a verdade, a gente está com o bem. E a gente sabe, Deus é amor e é onipresente, está em todo lugar. E a justiça dos homens pode até falhar, e nós precisamos lutar aqui na terra para corrigir as injustiças. Mas a justiça de Deus, essa não falha. Então, se você está comigo, comenta amém e vamos juntos, pessoal! E agora, o conteúdo técnico que você gosta, né, pessoal? Beleza. Olha esse julgado que virou até um informativo do STF de tão importante, tá? Eu vou ler e vou traduzir esse juridiquês. Calma. Caso o STF, ao julgar uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, alô ADI 2110, alô ADI 2111, ADC ou ADPF, ação declaratória de constitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental, essas duas não serão objeto do nosso estudo, mas, entendeu? Se o STF, ao julgar uma ADI, ADC ou ADPF, se o STF declarar a lei ou ato normativo inconstitucional, ele poderá, de ofício, fazer a modulação dos efeitos dessa decisão. Então, a gente está nas ADIs, ok? Por exemplo, no julgamento de uma ADI, o STF decidiu que um determinado artigo de lei é inconstitucional.
Um dos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal opôs embargos de declaração pedindo modulação de efeitos. Nesse exemplo, ocorre que o STF considerou que os embargos eram intempestivos. Então, vamos supor, né? Na ADI, o STF declarou um artigo de lei inconstitucional. Um dos legitimados para recorrer recorreu, só que demorou para recorrer, recorreu fora do tempo. Mesmo assim, o STF, mesmo não conhecendo dos embargos, deverá decretar a modulação dos efeitos da decisão. Isso aqui foi um exemplo, mas ele está fundamentado em um julgamento no STF, no plenário. E esse julgamento ocorreu na ADI 5.617, acabou virando um precedente, está em um informativo do STF, ou seja, uma coletânea de decisões que o STF publica justamente para que todos tomem conhecimento. Está aqui, já virou até informativo. O relator foi o ministro Edson Fachin, o ministro a favor dos aposentados, meus amigos. Quem aqui foi aluno do Edson Fachin na pós-graduação, virou especialista em direito constitucional, levanta a mão. É isso aí, vamos juntos, pessoal. Não tem só o Alexandre de Moraes, ele é o principal, concordo. Mas a gente tem que reconhecer também a figura do Edson Fachin e da Carmen Lúcia, e agora até o André Mendonça mudou tudo e veio com os aposentados. E isso é importante, tá? Mas é 6-5, a gente precisa de 6. Calma. Acalma o seu coração. Receba essas informações. Senhor Nakamura, rapaz, você é professor, então explica para mim que eu quase entendi. Eu não sei se tem muito a ver com aqueles embargos do IEPREV, eu quase entendi, mas explica para mim como que fica na prática, na revisão da vida toda. É claro que eu explico com um sorriso no rosto. Pessoal, é isso que o IEPREV trouxe nos embargos dele. Olha, mesmo que o IEPREV, como amicus curiae, em tese, realmente não sejam legitimado para opor embargos de declaração, essa questão de modulação de efeitos é como se fosse um chiclete, um ímã, sabe? O STF atrai essa questão. Então, mesmo que ele rejeitasse os embargos, a modulação de efeitos ele tem que julgar. É claro que depois, né, tivemos aqui a liderança do Medeiros articulando junto com Miguel Torres para entrar com os embargos de declaração, e aí, né, a CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, legitimada para entrar com os embargos, aí não teve risco de quererem entender alguma coisa fora disso aqui, tá? Então, beleza. Só que o que você precisa entender? Tá, você entendeu que o STF, ao julgar uma ADI, ele vai poder declarar de ofício a modulação dos efeitos dessa decisão, vai poder fazer essa modulação de efeitos. Mas muita gente fica em dúvida, né? Tá, mas a modulação de efeitos é você limitar os efeitos da decisão no tempo, seja para daqui em diante, seja para valer para trás, seja para valer para uma parcela das pessoas. Por exemplo, o exemplo mais clássico, modulação de efeitos, limitando o direito só para quem entrou com a ação. Esse é o exemplo mais clássico que tem, mas não é o único. Tá? Eu já dei um exemplo aqui uma vez, tive um professor no juiz do Distrito Federal, e ele falou o seguinte: olha, eu recebi um processo, eu vi que a licitação dos ônibus estava tudo errada no Distrito Federal, só que se ele já mandasse encerrar o contrato imediatamente, no dia seguinte a população ia ficar sem ônibus. Então ele falou: vou fazer a modulação de efeitos, vou encerrar esse contrato de licitação, porque está tudo errado, só que eu vou dar 6 meses para essa empresa continuar operando até fazer uma nova licitação, para a população não ficar sem ônibus. Então, entenda que a modulação de efeitos, o bloco modular, você vai modulando do jeito que você quiser. O exemplo mais clássico é esse, de limitar os efeitos para quem entrou com a ação e tudo mais, mas são várias formas de operar a modulação de efeitos. Beleza, então você já viu que nas ADIs é plenamente possível a modulação de efeitos. O Cacai falou isso, o Cacai falou que a tese realmente é justa, ele viu, né, que a gente não está tirando da nossa cabeça a questão de modulação de efeitos. Esse era o primeiro obstáculo, a primeira barreira que eu queria tirar na sua cabeça. É você que está achando que não é possível a vitória na revisão da vida toda. Então, doutor, agora eu entendi. Agora eu vi que o próprio STF decidiu que sim, pode haver
até de ofício, a modulação de efeitos ao julgar uma ADI. Tá. Só que aqui, pessoal, a gente tem um artigo 9.868, né? Que está aqui, ó. Pronto. Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, aí eu te pergunto, né? Qual que é a razão de segurança jurídica ou interesse social? É garantir o direito dos aposentados. Segurança jurídica, porque já foi julgado de forma favorável aos aposentados. E interesse social, porque é isso que vai trazer a paz social para aqueles que já tanto contribuíram antes de 94, né? Beleza. Poderá o Supremo Tribunal Federal, atenção, quantos ministros, pessoal? Maioria de 2/3 dos seus membros. Não é maioria absoluta. Maioria absoluta seria de 6/5. Aqui está falando maioria de 2/3 dos seus membros. Aí ele vai poder restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou em outro momento que venha a ser fixado. Então, quantos ministros a gente precisa? 2/3 de 11. Então, a gente precisa de 8 ministros se eles quiserem mudar o que foi decidido para valer até para trás, para acabar de vez com a revisão da vida toda. Repito, com português claro, para acabar de vez com a revisão da vida toda, eles vão precisar de 8 ministros, pessoal, e eles não têm 8 até o momento. Por isso que eu falei que foi importante, porque o Alexandre de Moraes, o Edson Fachin e a Carmen Lúcia, esses já estão com os aposentados, eles não abrem mão da luta pelos aposentados. Esses 3 estão com a gente. Só que se fosse só 3, ia ficar 8/3. Então, a vinda do André Mendonça, que agora já não deve mais nada, ele falou, não, peraí, aquele que me indicou, né, não é atualmente presidente, então eu vou votar de acordo com o que eu entendo, e eu entendo que a revisão da vida toda teve julgamento de mérito e pronto. Mesmo que na revisão da vida toda ele tenha julgado contra os aposentados, mas pelo menos, pessoal, isso aí eu tenho que reconhecer que ele teve um raciocínio jurídico. Ele falou, não, peraí, eu posso ter sido voto vencido lá no tema 1102. 6/5, eu fiz parte dos 5, fui voto vencido. Mas ele foi, entre aspas, né? Com todo respeito, mas eu estou dizendo, entre aspas, um bom perdedor. Ele soube aceitar que a tese dele perdeu. E eu estava lá no julgamento das ADIs. Estava lá a 3 metros dos ministros. E ele falou isso. Ele falou, não, peraí. Sobre essas questões eu vou me reportar, eu vou me manifestar no tema 1102. Para mim, isso aqui não deve. Essas ADIs, a gente já decidiu que isso não ia interferir na revisão da vida toda. Vai guardando essas informações. Aí existe também o artigo 11, que basicamente tem o mesmo texto, né? E, pessoal, qual que é? Vamos para a regra para a gente entender o que pode ser feito. A regra. Se o STF declarar uma lei ou ato normativo inconstitucional em ADI, em regra, essa decisão produz efeitos ex tunc, retroativos. Uai, doutor, peraí. Peraí, então. Quer dizer que vai voltar para trás? Não, pessoal. Se o STF tivesse declarado o artigo 3º, por exemplo, que é o que trata da regra de transição da revisão da vida toda, se ele tivesse declarado inconstitucional, via de regra, teria efeitos ex tunc. Por quê? Eu já te falo. Pessoal, quando a gente tem uma declaração de inconstitucionalidade, por exemplo, a gente tem vamos supor, isso aqui é um artigo da lei. A lei é isso tudo, isso aqui é só um artigo da lei. Se a gente está declarando esse artigo da lei inconstitucional, a gente está falando que esse artigo da lei ele vai contra a Constituição. Então, ele deve ser afastado do ordenamento jurídico. Mas o que houve no julgamento da revisão da vida toda, pessoal? Olha o café com a xícara do professor Nakamura e os sorteios já sendo realizados aí até final do mês, né? Quem contratar análise completa de mais de 20 revisões
vai concorrer também a essa caneca. E depois eu vou fazer, mês que vem, vou organizar aqui para os seguidores do canal, tá? Pode ficar tranquilo. Eita, nós, rapaz, café sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E beleza. Tá. Se o STF tivesse declarado a inconstitucionalidade, essa decisão valeria para trás. Mas você já entendeu que o STF declarou a constitucionalidade do artigo 3º, até aí não iria interferir na revisão da vida toda, mas aí o Barroso e o Gilmar Mendes fizeram o favor do quê? De botar uma vírgula, uma ressalva, falar, ó, a gente está falando que é constitucional e mais, é uma norma de aplicação cogente. Então, o que quebrou tudo foi essa vírgula. Mas em nenhum momento houve declaração de inconstitucionalidade. Até porque, se houvesse, se alguém falasse, ó, seja a regra antes de 94, seja a regra depois de 94, falasse que era inconstitucional, aí o INSS teria razão lá no recurso, lá no recurso extraordinário, para anular o acórdão e retornar os autos para o STJ, entendeu? Isso não aconteceu, não teve declaração de inconstitucionalidade. Então, vamos lá. Se a regra é quando o STF declara inconstitucional, vale para trás. Agora, se ele declara constitucional, pessoal, como que vai fazer? Ela não vai se afastar, não vai valer para trás para afetar uma decisão anterior. Agora, excepcionalmente, o STF pode fazer essa modulação de efeitos. Ele pode falar, ó, a gente está falando que essa norma vai ser cogente. Só que para ela valer para trás, precisa da modulação de efeitos. De quantos? De 2/3 dos ministros, de 8 ministros. Aí o STF, com 8 ministros, vai poder restringir os efeitos da declaração. Se ele quiser, vai poder decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento a que venha a ser fixado. Isso eu estou falando para modulação de efeitos contra os aposentados. E a modulação de efeitos a favor dos aposentados, pessoal? É aí que tá. O STF ele pode fazer essa modulação até mesmo de ofício. E o que a gente tem é que aí sim, se a gente não tiver uma modulação de efeitos contra os aposentados nas ADIs, então a gente pode considerar que a gente vai ter a decisão da segurança jurídica resguardada. Mas percebe que virou uma salada mista, uma bagunça assim? Né? Porque no tema 1102, a modulação de efeitos, quem pediu foi o INSS para limitar atrasados. Para limitar o direito do aposentado. Então, modulação de efeitos no tema 1102, no recurso extraordinário, é contra os aposentados. Só que a modulação de efeitos nas ADIs é a favor dos aposentados. Então vai ter que ter um trabalho muito grande de organizar certinho isso aí. Inclusive, pessoal, o pessoal está comentando sobre o risco do voto do Zanin poder voltar à tona lá no tema 1102 por um detalhe específico. Ó, preste atenção aqui. Olha o comentário aqui do senhor Marino Wagner. Opa, parabéns, Lore, pela sua carta, né? Eu li a carta aqui do senhor Lore, encontrei ele na Avenida Paulista, fiz questão de ir na frente do Palácio do Planalto, onde o presidente da República exerce suas funções, e na frente do STF. É um triângulo equilátero ali com o Congresso Nacional de 100 metros, né? Então, é um de frente para o outro. Eu fui lá ler a carta, representar os aposentados. Muita gente falou assim, ai, mas você acha que o presidente vai parar? Então fica aí reclamando da vida, seu acomodado.
Eu só quero aqui nesse canal quem tá vivo. Vibra! Vibra, aposentado! Você tá vivo, você não tá morto ainda não, tá respirando. Eu sei que você tá com dificuldade, pode estar com doença, mas você tá com a esperança, tá com a fé, então você está com a gente. Então vibra que vai dar certo, poxa. Para de criticar quem tá tentando representar os seus direitos, cara. Para de só negatividade. Olha o senhor Marino aqui. Parabéns, Lore, pela carta. Aqui, ó, magnânimos e insensíveis ministros, presidente da República. Ó, ambos deveriam ter vergonha do que estão fazendo e respeitar o que está na lei. Né? Ele gastou com estudos para candidatar a cargos melhores, para sustentar a família, ganhava bem. Só que também era bem descontado pelo INSS. E agora milhares receberam uma banana em troca. Então o direito é nosso em receber o justo pelo qual contribuímos. Chega de migalhas, revisão da vida toda já. Olha o senhor Marino, tá vibrando, ele mostra que tá vivo, tá lutando, tá acreditando. E 47 likes aqui em poucas horas aqui no comentário dele. Realmente o pessoal tá junto. Ormi Carmo. Infelizmente, o INSS faz essa maldade com os aposentados que contribuíram para pagar benefícios àqueles que nunca contribuíram. Nosso Brasil é uma vergonha. O certo está errado e o errado está certo. Aqui, Ormi Carmo. Desculpa se eu falei errado, mas concordo 100% e 36 likes aqui também. Por quê, pessoal? Porque o aposentado não aguenta mais. O aposentado já venceu no mérito. Tema 1102 foi vitória dos aposentados. Então paguem os aposentados. Toda essa explicação aqui que eu dou é útil, claro que é. Isso aqui é um conhecimento técnico de alto nível. Graças a Deus, Deus me permitiu, né, ter esse conhecimento e me permitiu poder ter esse canal para passar para vocês. Mas nada disso aqui precisaria estar acontecendo se o STF garantisse o mínimo de segurança jurídica. É um absurdo o que estão fazendo com o aposentado. O aposentado tá morrendo, rapaz. Tá louco? No próximo vídeo eu vou falar sobre o risco da modulação de efeitos, sobre o voto do Zanin que pode voltar à tona e eu vou explicar como a gente precisa saber pedir a modulação de efeitos da forma correta. É por isso que nós temos um ex-ministro do STF, nós temos um ex-AGU, tem o Cacai. É por isso que a gente tem tanta gente lutando pelos direitos dos aposentados. E eu não acomodei, nem você vai acomodar. Se Deus quiser, essa vitória vem ainda este ano. Dia 17 de agosto vai ter manifestação, 14 horas. Precisamos do apoio popular. Não para quebrar tudo, mas sim para mostrar que o aposentado está vivo, que o aposentado também vota e que o aposentado não aguenta mais essa patifaria que estão fazendo com o direito adquirido, com a segurança jurídica e com a vitória no mérito da revisão da vida toda. Inscreva-se nesse canal. Se você não aguenta mais essa patifaria, independente do advogado que você vai contratar, meu amigo, vai com Deus, você está tranquilo. Quem quiser o WhatsApp aqui, a gente entra com o processo, cuida do processo, faz parecer jurídico, a gente faz o que você quiser. Só que mesmo com outro advogado, tamo junto. Os advogados estão juntos nessa luta. Quem tá errado é o INSS e a AGU. Nunca esqueçam disso, pessoal. Então vamos unir forças. O inimigo quer diminuir a gente, quer dividir a gente, mas a gente vai somar e multiplicar. Eu creio na vitória. Revisão da vida toda, já! Inscreva-se aqui nesse canal, é de graça. Clique em inscrever-se no Professor Nakamura e vamos juntos! Te vejo, até a próxima!